Queridos amigos, irmãos de caminhada, desejo a todos um bom dia, um início de semana com muita esperança, vigilância e muito cuidado. E que a paz augusta de Jesus se faça presente em nossos pensamentos, auxiliando-nos com muita compreensão sobre os fatos que cada dia desenrolam em nossa vida. Que saibamos sempre elevar o pensamento a Deus antes de tomarmos qualquer atitude e decisões. Hoje nós vamos ler Pecado por Pensamento, Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos 8, capítulo 38. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta-se de depurar-se, mesmo esse mau pensamento lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por pagar uma marcha. Não cederá, se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não leva efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Convido a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo, a fim de que nós possamos, Jesus, sentirmos o amparo, a força do seu amor em nossos corações. E assim,
rogando dos benfeitores amigos todo o amparo que necessitamos para que nós possamos prosseguir alimentando um pensamento reto, sentindo o valor da verdade, harmonizando-nos dia após dia. E assim, Mestre Jesus, nós, nesse instante, com gratidão profunda por tudo que o Senhor tem nos dado, é que nós te agradecemos, Jesus, pedindo sempre que nos ajude, que a providência divina esteja conosco e que sintamos felizes, úteis àqueles que caminham conosco. Ó Mestre, dai-nos força para vencer as nossas fragilidades, dai-nos coragem para vencer a ociosidade e que sejamos gratos, sempre gratos a tudo que tem nos ofertado. E assim, Jesus, iniciamos a reflexão do Evangelho da manhã de hoje, rogando amparo e proteção para todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando aqui da palavra adultério, né? Pecado por pensamento. Nós sabemos que o pensamento é criador. E dentro desta criação, quanto mais puro são os sentimentos, mais puro são as nossas intenções. A palavra adultério, ela não deve ser absolutamente entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Todas as vezes que nós adulteramos um pensamento, um fluxo mental, por ideias nocivas, por pensamentos que não são fortalecidos na verdade, nós estamos adulterando uma questão muito grave, que é a forma de pensar e de expressar. Muitas situações dessas nos levam à maledicência, às críticas, os comentários maldosos e que têm ferido a sensibilidade de muitos irmãos. Nós precisamos entender que a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, está também no pensamento. Tudo nosso precisa ser muito observado, porque nós estamos sempre criando, elaborando ideias, e essas ideias, elas são próprias de cada um de nós. Por isso que o adultério, muitas vezes, ele se concentra na questão da nossa invigilância e quantas maledicências, quantas situações que nós vivenciamos justamente por não termos a honestidade, a fidelidade daquilo que nós realmente devíamos ter. Nos falta tantas vezes a vigilância, porque a vigilância, ela não exclui a previdência, mas nós não podemos ficar aí presos, né, às questões que são questões do mundo, mas analisar perfeitamente tudo aquilo que os nossos irmãos têm nos dado como uma forma de compreender, uma forma de sentir aquilo que é verdadeiro, e a verdadeira pureza, ela não está somente nesses atos do pensamento, mas está também em todo o movimento que o sentimento faz, procurando dia a dia eliminar o pensamento do mal. E aqui no item 7, Kardec nos diz: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Então, nós sabemos que tudo que nós produzimos, ele gera uma consequência para nós. E nós estamos sendo convidados a alinhar os nossos pensamentos dentro da verdade. E nós temos um fato muito interessante do adultério, dessa questão do pensamento trazido pelo Espírito de Verdade, do livro Espírito de Verdade, pelo Espírito de Júlio, que ele nos mostra que ele era um moço simples, havia casado com uma moça também simples e portadora de grandes habilidades.
Eles tinham uma vida modesta, moravam no Rio de Janeiro, mas ela era muito nova e gostava muito, ela era uma pessoa alegre. E por esta alegria, muitos às vezes até julgavam, porque o julgamento que nós fazemos do outro é também uma situação muito grave, né? E quantas vezes os comentários, o boato, a maledicência que surge em relação à má compreensão daquilo que o pensamento está elaborando ou está se expressando. E aqui ele fala que ela era uma companheira, que era uma pessoa querida, e que quantas vezes ele foi alertado, né, pelos amigos, de que ela não estava respeitando-o. E ele foi alimentando um pensamento de ciúmes, de preocupação, porque ele tinha por ela uma grande admiração, ela era uma esposa abnegada, e ele sabia que ela era uma pessoa, uma jovem muito inocente, e que jamais ele podia fazer qualquer coisa que fosse contrário àqueles relacionamentos. Mas nós sabemos que as más línguas, a maledicência, fomenta no pensamento esse adultério, que adulterando o sentido das palavras, envenenando-as em função do equilíbrio e do bem-estar. E ele é chamado, né, recebe um telefonema, um recado de que alguém estava com a sua esposa lá no seu lar, no seu aposento. E ele então ele não raciocina. Quando nós somos instigados pela maledicência e quando nós entramos nessa sintonia do ciúme, da inveja, da paixão, nosso pensamento perde mesmo o sentido do equilíbrio e da harmonia mental. Então ele toma de um revólver e entra em casa, sem fazer nenhum barulho, vai para o quarto e lá ele vê a esposa curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente 2 passos do leito deles. O que ele fez? Ele então tira um revólver, que ele tinha pego a arma, e mata, né, atira, e vê que quando o sangue misturou com tudo aquilo, ele ficou desorientado, e o que ele fez? Ele também deu um tiro na sua cabeça, estilhaçou todo o seu crânio com uma bala. O que isso é para o espírito, meus amigos? É preciso a gente refletir o desespero, a mentira, a falsidade, a calúnia, tudo isso faz parte do pensamento, é um pecado por pensamento, que é adultério. Quando a gente fala em adultério, a gente fala assim, a mulher de uma pessoa, o homem entregou a outro, que foi o caso da mulher adúltera, quando os discípulos, né, observaram a atitude de Jesus diante dos fariseus, eles assustaram, porque na mulher adúltera, ela foi pega em adultério. Já essa história que eu estou narrando, ela não foi pega em adultério. Tinha uma pessoa que estava ali no quarto, mas ela não estava em situações que pudesse comprometê-la de forma alguma. Já a mulher adúltera, ela foi pega e os fariseus, para testar Jesus, leva até a praça e fala que aquela mulher foi pega em adultério. E Jesus, então, pensa, vê, sente, né, as dificuldades da mulher e ele fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Já nesse caso da história que eu estou dizendo, trazida por Júlio, ele atirou, desencarnou numa forma de um suicídio. E quando ele chega no mundo espiritual, depois de muita dor, de muitas sombras, né? E vendo a situação difícil que acontece com todos aqueles que voltam para o mundo espiritual, tirando a sua própria vida, ele escuta também algumas gargalhadas irônicas de espíritos infelizes que envolvia o seu pensamento e foram eles um dos agentes, os instrumentos da intuição para que assim ele agisse, né?
E foi assim, depois de muito tempo, de muitas dores, que ele ficou sabendo que Marina havia convidado um vizinho se ele podia arrumar uma tomada elétrica, porque ela precisava de passar a roupa para que o esposo, no outro dia, pudesse vestir para o trabalho. Ele, sentindo tão envergonhado e enojado de si mesmo, ele então roga, né, perdão às pobres vítimas, mas ele sabe que essa é uma situação de almas invigilantes, descuidadas, e que é fruto daqueles outros espíritos que carregam o vício da calúnia e que muitas vezes nós nem sequer esperamos para certificar o valor do outro. Nós sabemos também, meus irmãos, que no adultério da mulher adúltera, os discípulos foram questionar Jesus pela atitude dele, porque Jesus vê quando a praça fica em silêncio, ele pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que atiraram as pedras, né, que te trouxeram até aqui? E ela então, cabisbaixa, muito envergonhada, responde a Jesus, né? E Jesus, olhando para ela, diz para ela: se eles não julgaram, se eles nada fizeram, eu também não o farei. Vá e não peques mais. Isso é um grande recado para todos nós. Vá e não peques mais. Antes de você adulterar qualquer atitude mental, qualquer comportamento, faça uma prece. Peça a providência divina, os recursos que vão te sustentar. Mulher, onde estão aqueles que atiraram, que te trouxeram até aqui? E aí ele olha e ela não fica calada. Se eles não te condenaram, eu também não condenarei. Por quê? Porque Jesus via qual era a dor daquela mulher. Ela foi pega em adultério. Ela foi pega por uma necessidade. E nós já falamos isso em outros comentários, que depois Pedro, muito intrigado com aquela situação, veio a saber que a pessoa que provocou a situação vexatória para ela e que era um cunhado dele que frequentava a casa dele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o pensamento. A vigilância que Jesus nos pede, ela é extremamente importante, tanto a vigilância quanto a sintonia. A sintonia elevada mantém-nos fora de qualquer situação da maledicência e aonde está também a nossa confiança com aqueles a quem amamos e convivemos, relacionamos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pensamento é a fonte de expansão do espírito. E é no pensamento e na vontade que muitas vezes os espíritos obsessores atuam para nos arrastar e levar a uma situação mais complicada. Então, nós precisamos ter muita coerência, especialmente nesses dias em que vivemos, em que nós temos visto tantas questões erradas, sem moral, e nós não podemos entrar nessa sintonia, permanecermos em vigilante, para que nós possamos verdadeiramente mantermos um pensamento de amor e de equilíbrio em relação a tudo que vamos fazer. E nós precisamos sempre entender que Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Preciso saber quais são a base do nosso pensamento. Isso é muito importante, porque o adultério por pensamento é justamente quando nós carregamos dentro de nós grandes vícios morais, então nós podemos ser sucumbidos. Os vícios morais têm uma questão, uma expressão que precisa ser também entendida. Nós compartilhamos esses vícios com outros espíritos. E é por isso que muitas vezes eles sabem do que nós pensamos e do que nós sentimos. Deixamos aqui essa
reflexão, convidando todos a pensar, especialmente às vezes aqueles que trazem dúvida no seu relacionamento. Não fique de tocaia, não, meus irmãos. Ore, se fortaleça, tenha a veracidade da palavra, envolva o companheiro ou a companheira, pois a verdade sempre nos liberta de situações que nós mesmos tantas vezes criamos e nos aprisionamos. Que Jesus nos abençoe. Nós convidamos os benfeitores amigos para nos auxiliar no passe, para que todos nós sejamos, nesse instante, agasalhados por suas vibrações. Convido os irmãos a elevar o seu pensamento aos benfeitores, para que do mundo espiritual, da natureza, todos nós possamos receber essa carga de imantação fluídica que nos traz o bem-estar, a harmonia e o equilíbrio. Assim, Senhor, rogamos pela fluidificação de nossas águas, tendo a certeza que o amparo amigo sempre se fará em favor de nós, lembrando a todos nossos irmãos que Jesus nos disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Que nós estejamos sempre reunidos em nome de Jesus. Queridos companheiros, guarde no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.